paz, senhoras e senhores, tudo bem com vocês, gente? Tudo tranquilo? Tudo jóia? A aula que a gente vai fazer hoje é a aula que a gente está chamando de sétima semana, né? Sétima semana aí da pandemia aí. Para localizar o aluno, essa sétima semana vai do dia 4 ao dia 8 de maio. Então, isso aqui é a aula referente ao dia 4 ao dia 8 de maio. E é uma aula o seguinte: qual foi a ordem que a direção do AP passou para a gente? Isso para todos os professores de todas as disciplinas, que essa sétima semana é uma semana exclusiva de revisão, para dar um tempinho para vocês, para dar um respiro, para não vir tanto conteúdo novo, para você tentar colocar alguma coisa em dia aí. E claro, essa revisão vai ajudar vocês. Isso, igual eu falei, estou falando de todas as disciplinas: história, geografia, matemática, blá blá blá, e por aí vai. Seja essa aula gravada que eu estou fazendo com vocês estão assistindo aí pelo plural, ou a aula ao vivo também. Toda aula ao vivo do dia 4 ao dia 8 de maio, obrigatoriamente tem que ser uma aula de revisão, 0,00 de conteúdo novo. A minha aula com vocês ao vivo é na sexta-feira, né? Se eu não me engano, terceiro horário, segundo ou terceiro horário realmente. Enfim, gente, vou começar essa revisão com vocês, né? Aqui tá toda a cronologia do que a gente vai fazer, só dar uma olhadinha bem rápido tudo que a gente vai conversar, tá aqui, né? E já vou conversar com vocês aí. Hoje tem dois convidados bem especiais aqui, ó, para ajudar vocês, ó. Dá para ver aí bonitinho os dois? Tio Einstein e tio Newton, né? Então, creio que ele dá uma ajudinha para vocês aí. Qualquer coisa a gente pergunta para eles aí, hein? Gente, vou começar a revisão a partir de agora e percebam que em alguns tópicos eu coloquei a palavra Enem na frente. Então é o que tem sido extremamente abordado no Enem. A minha aula de hoje vai ter muito esse foco: o que cai e o que não cai no Enem, o que a gente já estudou até hoje. A gente já está iniciando o mês 5, mês de maio, o que a gente estudou mirando o Enem. Gente, primeira coisa aqui, falar de termometria, termômetros, né? Celsius, Kelvin, Fahrenheit, toquinho, tocão, né? Lembra aquele negócio? Toquinho, tocão, toquinho, tocão. Que na verdade é uma proporcionalidade matemática, teorema de Tales. Mas para não ficar muito carregado, né? Muito firme teoricamente, às vezes até assusta o aluno, principalmente o que não é de exatas, então a gente chama de toquinho, tocão, é mais bonitinho, sai tranquilo. A ideia aqui, ó, você faz aqui, por exemplo, ó, se eu pegar o termômetro Celsius e Fahrenheit. Vou tentar lembrar bem rapidinho, uma revisão, né? Então vou tentar ser bem dinâmico para não enjoar vocês. No termômetro Celsius, a água congela a 0 e aqui a 32. A água aqui ferve a 100 e aqui 212. Lembram disso? Sendo bem ágil aqui no toquinho. Tocão, você faz isso com qualquer termômetro, um termômetro desconhecido, uma régua, lembram? Eu fiz exercício que eu usava isso comparando um termômetro com uma régua, por exemplo, né? Graduada lá em centímetros ou milímetros. Aí você vem aqui, ó, para qualquer C, você rebate em F. E vem brincando, ó, toquinho, olha aqui o toquinho, C menos 0, dividido pelo tocão. Olha o tocão aqui, sempre com o sinal de menos, então é 100 menos 0. E se faz do outro lado, toquinho, F menos 32, dividido pelo tocão, 212 menos 32. Vou pôr aqui com calma, aqui, 212 menos 32. Gente, vou tentar ser um pouquinho dinâmico. Se você arrumar isso tudo bonitinho, deixar em fração irredutível, você chega em C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então, essa ideia do toquinho, tocão, eu posso aplicar para os termômetros conhecidos, Celsius, Kelvin e Fahrenheit, e posso aplicar para os termômetros desconhecidos. Um termômetro X, um termômetro H, um termômetro A, B, o cara cria um termômetro e se aplica toquinho, tocão. Com um detalhe que eu falei nas turmas. Essa equação aqui, tá aqui no quadro, legal, passei para vocês. Nunca foi cobrada no Enem. O que eu posso pedir para vocês, eu não abro mão, o aluno AP tem que saber, é essa equação aqui. Conversei, se insalo em vocês, como é revisão, me sinto na obrigação de repetir. Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, ó, essa equação aqui,
Se você gravar, legal, mas se não gravar, vou entender pela quantidade absurda de matéria que vocês têm. Mas a equação aqui de baixo, não abro mão. Você é obrigado a saber. Usa-se demais na física e na química. Estou passando do sistema internacional para Celsius, ou o contrário, que eu preciso mais, né? Do Celsius para o sistema internacional. Gente, já acabando a revisão de termologia, de termometria, de termômetros, quantas questões de termômetros já caíram no Enem? Já conversei isso com vocês em cada sala de aula, tenho certeza. 0 questões. Nunca caiu questão de termômetro no Enem, tá? Já caiu transformação de unidade. A questão às vezes era de gás, uma questão de dilatação, você tinha que transformar de Celsius para Kelvin para tocar a questão, principalmente em gases isso ocorre. Mas uma questão crua, de toquinho em tocão, por exemplo, de termômetros no Enem já caiu? Não, nunca caiu. Então é um assunto que para a sua revisão você não tem que dar tanta importância assim. Gente, tocando o barco, deixa eu apagar o quadro aqui que eu vou precisar dele. O próximo assunto que eu trabalhei com vocês foi a dilatação barra contração térmica, né? Os objetos, eles tendem a mudar de tamanho, normalmente no dia a dia é muito discreto, o olho humano não percebe, mas os objetos mudam de tamanho em função da mudança de temperatura. Vem aqueles exemplos clássicos, né? Uma ponte, o trilho do trem, blá, 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 blá. Não vou ficar repetindo aqui nessa revisão que tem que ser ligeiro. Mas o fato é que os objetos mudam o seu tamanho com a mudança de temperatura. Na física, mudar de temperatura é sinônimo de mudar o tamanho do objeto. E isso aqui segue essas equações, né? Quando eu falo que eu estou de olho no comprimento do objeto, eu uso essa equação. A variação do comprimento depende do comprimento inicial, alfa, que é uma característica do material, vezes a variação de temperatura. Esse alfa, né, é o coeficiente de dilatação linear, uma característica do material. Quanto maior o alfa do material, está me dizendo que esse material dilata mais. Característica dos metais, por exemplo, né, se dilatam bastante se comparado aos outros materiais. E eu tenho as equações que eu gosto de chamar de equações irmãs, né, muito parecidas, extremamente parecidas. Se isso aqui está falando a dilatação de linha de comprimento, agora eu tenho a dilatação de área, a variação de uma área, a área de um piso de azulejo, de um piso de porcelanato, de uma chapa de metal, né? A área de uma ponte ali, né? Você pega, como é que vai dilatar essa área? Depende da área inicial, beta, delta T. E para terminar, não vou me alongar aqui, eu tenho a dilatação de volume, corpos que notoriamente têm volume, uma bola, uma piscina, normalmente recipiente, eles gostam, né? Uma piscina, um frasco, um copo, notoriamente tem volume, né? Então depende do volume inicial, gama, delta T. Eu sei que vocês lembram, vou falar aqui, mas tenho certeza que cada ser vivo que está olhando esse vídeo lembra a relação entre alfa, beta e gama. Beta é o dobro de alfa e para terminar isso aqui, gama é o triplo de alfa. Tranquilo? Beleza? Então isso aqui a respeito de dilatação. Gente, não sei nem por que eu separei. Aliás, você está separado na apostila, mas vocês concordam que é o mesmo assunto. Eu continuo no assunto dilatação, só que agora é dilatação dos líquidos. Show de bola? E na dilatação dos líquidos vai acontecer o seguinte, hoje eu acho que nessa revisão eu vou usar bastante o nosso mega quadro, tá, gente? Eu gosto assim, né? Sabe que eu prefiro o quadro, hoje eu vou usar bastante aqui, então aqui me dá os tópicos, me dá um norte para eu não me perder, mas eu vou tentar usar bastante o quadro aqui com vocês. Quando eu falo de dilatação de líquido, vê se quando eu for falando vai puxando na memória de vocês, vocês vão lembrando da aula. Eu fiz esse desenho aqui, ó. Desenhei um pote, um frasco e com líquido aqui na iminência do transbordamento. Show? Então, essa é a ideia aqui. Alguns exercícios, o cara nem comenta, ele ignora o frasco, você não vê comentários sobre o frasco no exercício.
Então você simplesmente despreza a dilatação do frasco, o que é muito bom para você, o exercício fica mais fácil. Então se você lê o texto, o cara falou nada do frasco, nem falou, nem te perguntou, você agradece Jesus e fala, opa, ele ignorou a dilatação do frasco, a dilatação da piscina. Às vezes o cara fala até do oceano, e o pote, digamos assim, que contém o oceano, né, os continentes ali, ele ignora a dilatação, então isso torna o exercício mais simples para você. Porém, em alguns exercícios que acaba ficando um pouquinho mais difícil, mais detalhado, mais longo, ele conta com a dilatação do frasco e obedece a isso aqui, ó. O coeficiente de dilatação do líquido maior do que o coeficiente de dilatação do frasco. Então vocês lembram o que vai acontecer aqui? Eu acho que parte do raciocínio lógico aí, quando eu aqueço esse conjunto, o frasco aumenta de tamanho. Não vou desenhar aqui por causa do meu quadro pequenininho. Mas enfim, quando eu aqueço esse conjunto, o frasco aumenta, só que o líquido aumenta ainda mais. E quando o líquido aumenta ainda mais, ele transborda. E vai ter aqui, vocês lembram o nome disso aqui? Líquido derramado. Show? E chega numa equação aqui que faz parte do raciocínio lógico, na minha opinião. A variação de volume total do líquido, o que o líquido dilatou? O líquido dilata igual ao frasco, então é a variação de volume do frasco, só que ele dilata mais. E qual é esse mais? É o volume derramado. Desculpa ali pelo aperto, gente. Mas enfim, finalizando já o resumo disso, você lembrar que quando tem um líquido dentro de um frasco e dilata o líquido, mas também dilata o frasco, o excesso de líquido que dilatou a mais, ele acaba sendo derramado. Justo, gente? Tranquilo, acaba virando um exercíciozinho mais longo. Agora falando, vou mirar Enem, juntando esses dois tópicos aqui, ó, esse e esse aqui. Isso já caiu quantas vezes no Enem? Se eu não me engano, 5 ou 6 vezes. Tá lá na lista até que eu pus para vocês, semana 2, por aí. Tá lá, mas enfim, o que fica para mim? É uma coisa que já caiu no Enem, mas caiu relativamente pouco. Pouco. 5 questões em 20 anos de Enem, pouco. Então, você tem uma atenção nesse conteúdo, já caiu no Enem, pode cair de novo, mas não vem sendo cobrado muito ao longo desses anos. Depois cai um tema que eu gosto muito, eu acho que o Enem devia abordar mais. O comportamento anormal da água, já falando do Enem, já foi abordado umas 4 vezes no Enem. Mas eu, o professor Fred, se eu pudesse, eu colocaria mais questões disso no Enem. É um tema que eu gosto, um tema que é bastante do dia a dia. Acho bem plausível o aluno saber isso, que bem, seja para o vestibular Enem ou para outros vestibulares tradicionais, ele poderia até cair na química, né? Isso aqui. Gente, qual é o comportamento anormal da água? Vou lembrar qual é a regra do universo e depois falar o que a água faz para quebrar essa regra do universo. Todo o material do universo, vou esquecer ferro, bismuto e antimônio, vou nem repetir mais aqui, finge que não existe, não quero debater isso. Então, todo o material do universo, ele expande quando aquecido e contrai quando resfriado. De novo a regra, expandir no aquecimento e contrair no resfriamento. Só que a água ela consegue ser anormal. A água ela consegue expandir no resfriamento, você resfria a água e ela expande, isso é anormal, e o contrário é verdade. A água consegue contrair no aquecimento, isso é anormal. Então esse é o comportamento anormal da água. Quando que a água faz esse comportamento anormal? Não é sempre, é só na faixa quando ela está passando ali pela fusão ou solidificação, ou seja, perto do 0 graus Celsius. Sendo mais exato, de 0 até mais 4 graus Celsius. Essa é a faixa de temperatura do comportamento anormal da água. E para encerrar esse resumo bem ligeiro, quando que eu vejo no dia a dia que a água está sendo anormal, eu consigo provar para as pessoas, olha, a água ali está anormal. Principalmente no congelamento, quando eu esqueço a garrafa com algum líquido dentro um líquido à base de água, né, refrigerante, cerveja, a própria água, suco, esqueço no freezer, isso sofre um resfriamento, mas a água expande e quebra a garrafa.
Isso é culpa do comportamento anormal da água. E o último exemplo, que eu falei em todas as salas, tenho certeza, é o gelo boiar. O gelo não era para boiar. O gelo está no estado sólido. Normalmente o sólido é mais denso. Sólido é mais denso e afunda. Só que a água não. Ela é anormal, produz um sólido menos denso e esse gelo boia. Falando em números aí de curiosidade, vocês devem saber, a densidade da água líquida é aproximadamente muito perto de 1 grama por centímetro cúbico. Já a densidade do gelo, ali a 0 graus, por aí, logo quando ele virou gelo, a densidade do gelo é 0,92. Então esse gelo ele é menos denso, mais leve e por isso boia. Culpa de quem? Comportamento anormal da água. Brr, justo? Legal? Dúvida, meu jovem? Não, né? Vamos lá. Gente, apagar o quadro aqui. Agora é o seguinte. Eu entro aqui na matéria minha que cai no Enem. Se pegar todo ano, do início das aulas, esse ano está um pouco atípico, né, gente? Mas se pegar o que aconteceu nos anos anteriores, esquecendo essa infeliz pandemia aí, se você pegar do início da minha aula, lá em fevereiro, até o último dia de aula, véspera do Enem, o que você tem que saber da aula do professor Fred falando de calor? Calorimetria, trocas de calor, transmissão do calor. Isso tem caído doentiamente no Enem. Eu já falei o número para vocês, seja lá na aula presencial e já falei aqui em aula gravada aqui. Já caiu dessa matéria aqui que vai terminar aqui agora, já caíram cerca de 46, 48 questões no Enem. Pô, aqui eu falei 0, aqui eu falei 5, né? Comportamento anormal da água, umas 4, aqui eu tô falando de 48. Então, por favor, foca seu estudo. As listas de exercícios que tem lá da semana 3, semana 4, semana 5, você tem que fazer todos os exercícios. Você tem que fazer. Por favor. Show de bola? Gente, dito isso, tem algumas matérias aqui, ó. Introdução à calorimetria, calor sensível, calor latente, trocas de calor. Eu gosto de explicar essa matéria dentro do exercício. Eu acho que didaticamente funciona muito bem. O aluno vê como faz o exercício. Então eu vou guardar isso aqui e vou nas outras duas aqui, que dá para explicar sem fazer exercício, que é a transmissão do calor, né? E eu tenho aqui que falta mais aqui, a influência da pressão na mudança de estado físico. Bem rapidinho comentado esses dois. Falando aqui desse tópico aqui, que cai muito no Enem, vale a pena, não é um tópico difícil. A lista está lá esperando para vocês, se eu não me engano é da 6ª semana, tenho quase certeza, da 6ª semana, olhem lá. Vocês vão olhar com carinho, se precisar ler em casa, vocês têm apoio da internet, a aula está lá gravada para vocês. Estudem transmissão do calor, condução, irradiação, convecção. Tem caído bastante, tem uma lista lá recheada de exercícios Enem para vocês desse assunto aqui. Show de bola? Destacando muito, aqui tem maior nuance de estudar, talvez, é a irradiação. O calor vem por ondas eletromagnéticas, mas é uma onda eletromagnética muito específica, principalmente pelo infravermelho, né? Não é por onda de rádio, não é por onda de celular, não é por raio-x, vem pouco por ultravioleta, quase nada, é mais pela onda do infravermelho. E como o calor por irradiação vem por ondas eletromagnéticas, ela se transmite pelo vácuo. Tá? Outro conceito importante também. Então fica a dica, por favor, estudem, façam todos os exercícios, dá uma olhadinha com carinho nas transmissões de calor, irradiação, convecção e contato. Justo, gente? Qualquer coisa, revejam a videoaula lá, vai fazer um bem enorme para vocês. E para terminar aqui, a influência da pressão na mudança de estado físico. Tentei provar para vocês, fiz até o experimentozinho da seringa, estão lembrados? Fiz o experimentozinho da seringa provando que se você altera a pressão, altera a temperatura em que a substância muda de estado físico, tá? E a ideia foi, por exemplo, para a água lá, se eu diminuir a pressão, diminui a temperatura em que a água ferve, show? O exemplo foi a seringa, que eu diminui a pressão e diminui a temperatura em que a água ferve, ou cidades de grandes altitudes. E depois falei da panela de pressão aqui, tranquilo? Gente, agora eu vou finalmente, uma coisa que me interessa muito, falar de exercícios aqui. Eu vou cair nos exercícios, eu já fiz uma quantidade de exercícios, eu acho legal com vocês, fiz aula de exercício aqui, gravado, fiz aula de exercícios ao vivo lá com vocês, na sexta-feira, terceira aula do dia da sexta-feira minha.
E vou fazer mais exercício com vocês aqui, eu acho que vale bastante a pena. Deixa eu pegar o controle remoto aqui da TV. Pô, esqueci de pegar minha água. Vamos lá. Gente, matar aqui 2 coelhos com um tiro só. Vou dar um tempinho para vocês lerem bem rapidinho. Enquanto isso eu vou lá correr aqui e vou pegar uma água. Leiam. Ah, aqui ó, importante, hein? Da onde saiu essa questão? Tá lá para vocês. É a questão 8 da lista da 4ª semana. Tá? Então quem quiser acompanhar, é isso aqui. Leiam enquanto eu pego uma água rapidinho. Gente, essa questão do Enem 2016, é uma das questões que eu acho mais bonitinha da história do Enem. Eu adoro essa questão. Ela fala o seguinte, resumindo essa questão, tentando didaticamente falar melhor dela. Essa questão fala que o ser humano, ele tem metabolismo, ele produz, você gasta muita energia a cada momento da sua vida, e tem um número aqui muito próximo do real, que em média um ser humano gasta 120 watts de potência a cada segundo da sua vida. E você sabendo ler isso aqui, já vou pôr no quadro, me acompanha aqui, quando fala que a sua potência total é de 120 watts, olha que número impressionante, é que você gasta 120 joules de energia a cada segundo da sua vida. Isso é impressionante, né? A cada segundo que você vive, você gasta 120 joules de energia. E é um número bem próximo da velocidade, da verdade. Depende do momento da sua vida, mas tirando uma média é isso aí. Show? Pra vocês terem uma ideia, uma lâmpada de casa, uma lâmpada de LED, ela é 6, 8, 10 watts. Então, você vê quantas lâmpadas você conseguiria manter acesa com a sua própria energia, né? Então você vê que é bastante. Enfim, aí lendo o exercício ele fala o seguinte, se eu pegar a minha potência de 120 watts, 20% dela está indo para o suor, né? Para evaporar suor. A gente evapora suor o tempo todo na nossa vida, ainda mais a gente que vive numa cidade, Grande Vitória, quente aí, né? A gente joga isso, dissipa para o suor, 20% dessa energia, dessa potência. Aí a pergunta dessa linda questão do Enem é, em 2 horas da minha vida, quantos gramas de suor eu vou evaporar? Show? Então, eu tenho essa potência, jogo 20% disso para o suor, para retranspirar, estou transpirando, e eu quero saber em 2 horas quantos gramas de água, quantos gramas de suor eu irei evaporar. Gente, coloquei essa resolução numa folha, meu pensamento está na folha e eu vou explicando para vocês. É isso aí. Gostaram da letra aí? Está dando para ler bem? A letra está bonita? Como é que vocês estão acostumados, né? A letra bonita aqui. É essa mesmo aqui, né? Gente, olha só o que eu fiz, né? Até o iniciozinho tá aqui. A potência total de uma pessoa é de 120 watts, o que significa para mim, tem que ter essa leitura no Enem, que watts é joules por segundo, então ele gasta 120 joules a cada segundo de vida. Só que eu malandramente, pelos dados que ele me deu, deixa eu até voltar aqui, ó. Ele trabalha muito aqui, ó, o L, o calor latente do que é mole lá, para você transpirar, está em caloria por grama. Então, malandramente, eu vou trabalhar em caloria. E ele me deu essa relação aqui, ó. 1 caloria equivale a 4 joules. Se você comeu 1 caloria de comida, você comeu 4 joules de energia, tá? Então, olha o que eu fiz aqui. Se sua potência é de 120 joules por segundo, eu dividi por 4 e cheguei que a sua potência é de 30 calorias que você joga fora por segundo. Isso é a sua potência total. Só que quanto que é 20% disso? Aplica 20% aqui e você vai chegar que a potência que você despeja por suor é de 6 calorias a cada segundo de sua vida. Show? Legal? Aí eu vou aqui, ó, lembram? Potência é calor pelo tempo.
Potência é calor pelo tempo. Aí o aluno conversa com ele mesmo, o aluno lembra. Que calor que eu estou usando aqui? É o calor para mudar de temperatura ou é para mudar de estado físico? Nessa questão é para mudar de estado físico. O suor está evaporando, é a vaporização. Então sempre que muda de estado físico, olha a palavra forte que eu acabei de usar, sempre que muda de estado físico é o que é mole. É o que é mole. É o que é mole. Então vai ficar aqui, ó, que a potência, que é 6, usei que o calor aqui é o que é mole, a massa de suor é o que eu quero, o L de vaporização está lá no texto, podem ver, vale 540, e o tempo que eu estou trabalhando em segundos, olha aqui, o tempo que eu estou trabalhando em segundos, são 2 horas e cada hora tem 3.600 segundos. Justo, gente? Show? Se você resolve essa equação, joga bonitinho na calculadora em sua casa, você vai chegar no gabarito Enem, que em 2 horas o ser humano em média evapora 80 gramas de suor. Show? Então daria o gabarito letra E. Bonita questão, né, gente? Extremamente fashion. Gosto muito dessa questão. E vamos para a última aqui. Essa questão me pediram bastante por e-mail e eu entendo terem pedido bastante essa questão por e-mail. Ela é difícil pra canário. Difícil pra caramba, né? Enfim, vamos tentar fazer essa questão aqui, que de fácil ela tem nada. Até porque envolve, essa questão ela é maligna, ela envolve eletricidade, uma parte da eletricidade que vocês ainda não viram, né? Vocês vão ver provavelmente lá para julho, por aí. Então, isso torna ainda mais difícil. Mas não se preocupa tanto com a eletricidade, se preocupa com o calor, com o que a gente está estudando agora. Tem quanto tempo de aula aí já? 26. Ah, tá. Termina aqui agora. Gente, essa questão fala o seguinte, que a dona Marisete, ela quer pegar 1,5 kg de gelo a menos 8 graus e tornar isso tudo água a 90 graus Celsius. E com isso ela vai usar um ebulidor que tem uma resistência. Esse ebulidor vai ser ligado a uma tomada de 150 volts, olha a parte da eletricidade aí, e vai fazer isso em 700 segundos. Aí vem a pergunta dessa questão maligna. Qual é a resistência desse resistor? E ainda o cara, né, tá no inferno, abraça o bicho, o cara dificulta ainda mais a questão. Ele fala que do ebulidor, da resistência, apenas 60% da potência é que foi para a água, que foi para o gelo, tá? E ele quer a resistência desse resistor. Vou pedir um favor, a princípio, esqueça a parte da elétrica, finge que a elétrica aqui não existe. Vamos pensar no gelo sendo aquecido até chegar a 90 graus. Deixa eu ver a foto do que eu pus aqui, a minha resolução, a minha linha de raciocínio, o meu pensamento. Isso aqui. Gente, aqui tem algo aí, agravante, isso acontecia em algumas questões, peço perdão para vocês, já expliquei isso em um vídeo anterior, preciso explicar de novo. Quando a gente pega uma questão do meio de uma prova de vestibular, tem alguns vestibulares, acontece muito em questões da EFON, tá? Que os dados estão na capa da prova. Então, quando eu pinço uma questão do meio da prova, não vem os dados que estão na capa da prova. E aqui aconteceu de novo, ó. Isso aqui foi dado, ó. Olha os dados que estão nessa questão. A massa de gelo, temperatura inicial do gelo, temperatura final do gelo, o tempo que ficou ligado o resistor. Só que isso aqui não está na questão, peço desculpa a vocês, anotem aí, por favor. O calor específico do gelo no sistema internacional, 2.100 joule quilograma grau Celsius. Calor específico da água no sistema internacional, 4.200. E o calor latente de fusão do gelo no sistema internacional, 336.000 joules por quilograma. Show? Aí, ou seja, isso aqui eu pus em azul, você pode ver que dos dados aqui eu pus até em cor diferente. Isso que está aqui no meio, infelizmente não estava no corpo da questão, deveria estar, você não é obrigado a saber. Pelo contrário. Show de bola? Então foi mal aí. Voltagem de 150 volts e o rendimento está aqui. Esqueçam eletricidade, vamos lá. A potência toda que eu joguei para o gelo, o que esse resistor fez no gelo? A potência total é o calor total que eu dei para o gelo nesse tempo total, que a gente já sabe que é de 700 segundos. Qual é o calor total que eu dei para o gelo? Agora é a parte num calor que me interessa. Vendo se meu aluno está entendendo a disciplina calor, se o aluno AP está pegando a ideia de calor. Qual foi o calor que eu dei para esse gelo? Eu dividi aqui em 3 calores. Ó, um calor
que eu chamei de calor 1, do gelo sair de menos 8 e parar em 0. O que o gelo faz a 0, hein? Por que eu parei aqui? Ele derrete. Então eu tenho um segundo calor aqui, ó, calor 2, que o gelo vai derreter. Falei na questão anterior, quando derrete é o quê? Que é mole. Então aqui, isso que está em azul, estou cuidando da fusão, gasta-se energia para isso. E depois eu vou ter um terceiro gasto energético, um terceiro calor, que é o que eu chamei de calor 3, para trazer esse gelo. Cadê aqui? Gente, eu errei aqui, graças a Deus, não aqui, viu? Glória a Jesus. Eu coloquei aqui que vai trazer, vi agora esse erro, tá, gente? Que eu ia trazer esse gelo de 0 para 10, não, é de 0 para 90. O 90 tá aqui, ó. Ainda bem que eu não errei aqui, senão ia dar uma merda danada aqui, ia xingar para danar. Mas enfim, esse calor 3, cuidado aí, eu estou trazendo o gelo de 0 para 90 e não de 0 para 10, tá? Desculpa, eu não posso riscar aqui, senão, pelo amor de Deus, né? Mas tá aqui, ó, a variação de temperatura é de 90. Show? Então vamos lá aos cálculos. Se você tiver com uma calculadorazinha aí, você vai concordar comigo, bem simples. Então, ó, primeiro calor, primeira energia que eu gastei, trazer um gelo de menos 8 para 0. Massa é 1,5 kg, calor específico 2,100, olha aqui. E a variação de temperatura de menos 8 a 0, a temperatura varia em 8 graus. Nessa primeira etapa eu tive um gasto energético de 25.200 joules. Segundo passo de gastar energia para que ocorra a fusão. A massa de gelo que eu fundi, 1,5 kg, e o L de fusão está aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. O L de fusão está aqui, 336 mil. Então, no segundo passo, eu gastei 504 mil joules de energia. E, finalmente, o terceiro passo, de 0 para 90, hein? Perdão aqui. 1,5 kg de gelo. Calor específico da água, 2.400. E a variação de temperatura, 90. Então, no terceiro e último passo aqui, eu gastei 567 mil joules de energia. Então, qual a energia toda que esse resistor, né, que esse aquecedor deu para esse gelo? 1.096.200 joules. Ele ganhou. Show? Só que eu quero calcular a potência dele. Então, isso aqui é a energia que ele ganhou, só que eu vou no conceito de potência. E revisando, ó, essa fórmula aqui está aqui embaixo. Essa fórmula aqui está aqui embaixo. Qual é o conceito de potência desse aquecedor? Potência é a energia total que eu uso num determinado tempo. Qual foi a energia total, o calor total que eu usei? 1.096.200. Está aqui. Em quanto tempo eu usei essa energia? 700 segundos. Está no texto. Aqui, ó. Está aqui. Aqui, ó. Dividido. Eu achei que a potência que esse gelo ganhou foi de 1.566 watts. Então, a potência que foi de energia para a água é de 1.566 watts, ou seja, 1.000... Até pôr aqui, ó. Olha, não sabendo ler esse número. Vai 1.566 joules a cada segunda para esse gelo que virou água. Só que a resolução continua. Agora vem um grande tchan, já adianto que na próxima página aqui eu vou usar esse rendimento. Show? Porque é o seguinte, ó, vê se vocês vão concordar com a parte aqui, bem mais matemática do que física aqui agora. O que foi para a água não é o 100% que o aquecedor dá, porque o que o aquecedor dá se perde para o ambiente também, não vai tudo para a água. O que o aquecedor fez, o que foi para a água, o gelo que virou água, é 60% do aquecedor. Então, o que foi para o gelo que virou água é 60% que o aquecedor dá, os outros 40% perdeu para o ambiente. Então, se isso é 60%, 100% vai ser quanto de potência? Fiz essa regra de 3, põe na calculadora. Então, a potência total do resistor, o todo que ele tem para dar, é 2.610 watts. Ele tem 2.610 watts para dar, mas o que foi para a água foi 1.566. Fred, cadê o resto? Se perdeu para o ambiente. E para terminar por hoje, agora vem a parte de elétrica. Não se preocupe, vocês vão ver isso com carinho com o professor de elétrica de vocês, dependendo da turma, pode até ser eu. Tá aqui, ó. A potência de um resistor, ele pergunta qual é a resistência. É a pergunta do exercício. A potência de um resistor é a voltagem ao quadrado dividido pela resistência.
U ao quadrado sobre R, isso aqui, ó. Fica essa equação aqui, ó. Potência é a voltagem ao quadrado sobre a resistência. U ao quadrado sobre R, quem já viu essa equação, melhor ainda. Então ficou aqui, ó, para terminar essa linda e dificílima questão. A potência que vem do resistor, 2.610. A voltagem ao quadrado, 150 ao quadrado, é igual à resistência. Joga isso na calculadora, achei, terminei por hoje. Eu chego que a resistência desse resistor é de aproximadamente 8,62 ohms. Show, gente? Consegui explicar essa mega difícil questão para vocês? Consegui fazer uma revisão e mostrar para vocês o que é mais importante do meu conteúdo para o Enem? Então, eu vou terminando por aqui, espero ter ajudado vocês nessa revisão. Se vocês sentiram falta de alguma coisa na minha revisão, né? Posso ter pecado, esquecido de algo importante, pode ser que tenha acontecido, me manda dúvida por e-mail, me manda dúvida no Instagram, no WhatsApp, que eu tento ajudar vocês. Então, essa semana, acalma, só revisão, sem conteúdo novo. Gente, abraço, hashtag aí, fique em casa aí, né? Abraço para todos vocês e boa semana para todos. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.